Olá, seja bem-vinda ao nosso momento de espiritualidade, um momento de reflexão da palavra de Deus. E eu quero te convidar, você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, que quer de parar quedas aqui, né? Sobrevoei, tocou aqui nesse vídeo, e esse vídeo tocou seu coração, então esse vídeo está chegando a ti. Não se esqueça, se chegou, de dar o seu like, de curtir. Ficar por aqui é só 20 minutinhos de reflexão na palavra de Deus. Vai te trazer resposta, vai trazer ânimo, força para sua vida. Aquela palavra que você está precisando para sua vida, para dar continuidade. Que você está precisando ouvir. É aqui que você vai ouvir a palavra de Deus. Não se esqueça de pegar a sua Bíblia. Vim aqui meditar comigo. Vim aqui ouvir a palavra de Deus. Aqui no contexto de reflexão, de entendimento da palavra de Deus aqui comigo. Então vai lá, pega sua Bíblia, vamos lá no Evangelho. O Evangelho do São Mateus, que o capítulo é número 14. Vamos dar continuidade hoje, no início do 14, onde Jesus continua aí a sua trajetória na vida pública, em direção aí ao caminho da sua morte de cruz, a paixão e morte e ressurreição, vai estar aqui hoje no meio de nós, estar aqui conosco. Mas vamos então narrar aqui, né, de forma narrativa com o evangelista São Mateus. Vai lá, pega lá a sua Bíblia, no 14, vamos lá, Jesus vai caminhar aqui. Hoje não, ele vai caminhar aqui realizando os milagres. Milagre. Ele tem um milagre para sua vida. Então vamos lá. Milagre da multiplicação de pães. Mas eu vou começar com a morte de João Batista. Vamos lá. A execução de João Batista. Eu vou ler aqui, são 3 passagens bíblicas, aqui são 3 temas. Primeira, a partilha de pães, depois Jesus caminha no mar, em loucuras de Genesaré e a morte de João Batista. Só para nós entrarmos aqui no contexto. Uma breve reflexão, por 20 minutinhos, então fique por aqui, não sai não. E não se esqueça, se não é inscrito, inscreva no canal para ajudar, para que o YouTube envie mais para esse vídeo, né? Falando muito rápido hoje, para mais pessoas. Mas agora vamos dando continuidade aqui do Evangelho. São Mateus, lembrando que Evangelho é boa notícia. Chegou a boa notícia para vocês. Execução de João Batista. Nesse tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar da fama de Jesus. Disse então aos seus oficiais: ele é João Batista que foi ressuscitado dos mortos? Disse, né, então a seus oficiais: ele é João Batista que foi ressuscitado dos mortos? É por isso que os milagres se realizam nele? É que Herodes havia mandado prender João, acorrentá-lo e colocá-lo na cadeia. Ele estava fazendo isso com relação a Jesus por escrito. Aí Herodes tinha prendido Jesus, né? Prendido João Batista. Herodes havia mandado prender João Batista, acorrentá-lo e colocá-lo na cadeia. Isso por causa de Herodíades, a esposa de seu irmão Filipe. O João lhe dizia: não lhe é permitido tê-la como esposa, Herodes. Herodes queria matá-lo, mas temia o povo que considerava João um profeta. Quando chegou o aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou no meio dele e agradou a Herodes. Por isso, esse prometeu sob juramento dar-lhe aquela que disse o que ela pedisse. E atiçada por sua mãe, ela disse: dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento de seus convidados, ordenou que a cabeça fosse dada para ela. E mandou cortar a cabeça de João na cadeia. A cabeça foi levada num prato entregue à jovem que a levou à sua mãe. Então os discípulos de João pegaram o cadáver e sepultaram. Depois foram contar tudo a Jesus o acontecido. Primeira partilha de pães e peixes. Ouvindo a notícia, Jesus de barco se retirou daí para um lugar deserto e afastado, mas quando as multidões ficaram sabendo, partiram das cidades e seguiram a pé. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por ela e curou-os doentes. Ao entardecer, os discípulos foram a Jesus e lhe disseram: esse lugar é deserto, já é tarde.
despede as multidões para que vão a vilarejos comprar comida para si. Jesus lhes disse, não é preciso eles direm, dá-lhe vós mesmos comer. Eles disseram, não temos aqui nada mais que 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse, tragam aqui para mim. Então, em seguida, mandou que as multidões se sentassem à grama. Tomou os 5 pães e 2 peixes, levou os olhos para o céu, partindo os pães abençoou. E entregou aos discípulos, para as multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Com o pedaço que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus caminha sobre o mar. Mais uma passagem de Jesus. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e a ir adiante dele para uma outra margem, até que eles despedissem as multidões. Depois de se despedi-las, Jesus subiu a montanha sozinho para rezar. Quando chegou o fim da tarde, ele estava aí sozinho e a barca já se encontrava bem longe da terra. Era batida pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Vendo Jesus que caminhava sobre o mar, os discípulos ficaram espantados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: Coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao encontro, caminhando sobre as águas. Eu disse: Venha. Descendo da barca, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento forte, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou ele e disse: Homem fraco na fé. Subiram a barca, porque duvidou, homem fraco na fé, porque você duvidou. Assim que eles subiram a barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: Tu és verdadeiramente filho de Deus. Cura em Genezaré. Passado para outra margem, chegaram a Genezaré. Um dos habitantes do lugar reconheceram Jesus, espalharam-se a notícia por toda a região e levaram a Jesus todos os doentes, pedindo-lhes que o deixasse tocar menos a barra no manto, seu manto. E todos os que tocaram nele ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou abaixar aqui meu áudio, porque eu tô com uma música ligada aqui e tá muito alto, para não atrapalhar aqui a reflexão. É um instrumento ali ligado, uma música. Eu gosto de refletir a palavra com uma música de fundo. E como eu não coloco aqui, né, eu gosto de colocar ali. Ó, o seguinte, vamos lá para a reflexão da palavra. Vou pegar algumas citações aqui, porque é riquíssima, né? Aqui primeiro começa com a execução de João Batista, né? Todos sabem quem foi João Batista, né? O Batista é o anunciador, é o precursor, o que anunciou Jesus, que anunciou a chegada de Jesus para a evangelização. E depois tem a partilha de pães, que é um milagre que Jesus fez. Aí depois tem Jesus caminhando sobre o mar, né, nas águas. E muitos milagres que Jesus fez. Só que aqui eu vou pontuar algumas coisas para trazer aqui para a nossa vida, para o nosso contexto aqui, para a nossa história hoje. O que seria esse ódio, né? Essa menina, né? Essa filha da Herodíades, que vivia no adultério. Ela só completaria 15 anos, né? E esse pedido que ela fez de genuidade, mas de bestialidade também, de pedir a cabeça, mas ela era influenciada pelos outros, né? Pela mãe, que a mãe pediu, porque tinha ódio que ela era, ou ela se sentia ameaçada por João Batista, ela odiava o João Batista, porque ele apontava os erros dela, e ela não queria continuar nos erros. E que ela fez? Vingança, né? Aproveitou que João Batista estava preso e aproveitou a oportunidade para pedir, né? Nessa ocasião que o Herodes ele fez o juramento que ele não podia voltar atrás. E ele até ficou triste, mas é aquela tristeza meia que não é nada triste, porque um rei que não tem palavra, que diz que tem palavra, mas não tem, poderia muito bem dizer não, né, a esse pedido, mas que vai pelos outros, então não é um rei digno do seu trono, um rei que sabe realmente administrar, um rei que tem Deus, tem sabedoria. Esse rei não tem, né? Então o que que ele fez? Foi para um pedido, para uma causa
uma causa assim, fazer tanta maldade, mas não vem o caso. Queremos dizer que essa é a reflexão que eu trago para você hoje. Refletir quais são os nossos pedidos, né? Que nós pedimos para Deus. O que nós pedimos? Será que o nosso pedido não é egoísta, né? Será que nossos desejos não são egoístas, né? Querendo vingar, vingança sobre. Então, vamos fazer uma autoanálise. O que que nós pedimos para Deus e nós queremos que Deus faça? Então, vamos examinar nossa consciência com relação a isso, né? Quais são os nossos pedidos? Que é de coração ou não? E agora, trazendo esse outro aqui, né? Vamos entrar agora no contexto da multiplicação de pães. Aqui diz que Jesus, ele ficou sabendo da notícia e ele já ordenou, ele saiu daquele local e pediu, sempre fala, Jesus subindo a montanha, Jesus vai para o deserto, Jesus se retira, né? O que é ao deserto? Se retirar, ir numa montanha, é ficar sozinho, ficar em oração, ficar a Deus. Nós sempre vamos num momento de deserto. Muitas vezes na nossa vida nós colocamos, estou vivendo um deserto. Mas muitas vezes é melhor a gente ir para um deserto. O que que é um deserto? É procurar um local, nos distanciarmos de tantos barulhos, né, de tantas distrações da nossa vida, procurar o silêncio. O alto da montanha é aproximar de Deus, ficar próximo de Deus em oração. O deserto é se distanciar, pode ver por esse lado. Eu me distancio de tudo que me atrapalha e vou para um lugar retirado, vou para fortalecer, encontrar forças para eu voltar num ambiente onde eu estou e tentar resolver. E nunca nós podemos resolver na euforia. Se tem algo para fazer, por exemplo, eu tenho algo para dizer, então, já aconteceu isso comigo muitas vezes, ainda acontece. Tenho uma decisão para tomar, nunca tome a decisão com euforia, com precipitação, sem pensar, porque nós podemos arrepender depois. Então é melhor se distanciar do problema, deixar a coisa esfriar. Se alguém falar algo que nós não gostamos, fique 24 horas com aquilo. Não dê respostas imediatas. Depois de 24 horas, você vai ver que já acalmou, aí você não tem que dar algumas respostas que não vai fazer bem nem para você, nem para a pessoa. Então, dê um tempo ao tempo, quero dizer. Não podemos ser imediatistas, querer troco pelo troco. Ah, você faz, eu vou dar retorno. Não seja assim. Então, né? Tudo que tem, nós temos que tomar cuidado. Vamos dar um tempo para nós respondermos aqui. E estou eu entrando nessa questão de ir ao deserto, de dar esse tempo, de dar esse tempo para responder. Mas aqui no caso de Jesus, ele foi para o outro lado da margem. Ele não estava fugindo, ele foi para o outro lado para descansar daquele multidão onde ele estava. Mas a multidão seguiu, porque a multidão estava carente, estava sedenta de cura, sedenta de amor, sedenta de ouvir Jesus, de ouvir os milagres. E o que aconteceu? As multidões foram atrás. Chegaram lá nesse local, as multidões ouviram, mas já era tarde. Daí o discípulo manda embora as multidões, que elas procurem pão. Jesus falou: não, deles vós mesmos de comer. Sentaram-se quando todo mundo se ajuda. Não deixa ninguém passar apuro. Nós temos que oferecer para as pessoas o que nós temos de melhor. Não mande embora. E que eles se viram. Aquela pessoa se não, ele falou, não, acolhe. Jesus sentiu compaixão. Olha, quando eles mandaram Jesus despedir as multidões para irem embora, Jesus olhou para multidões sedentas, de fome, de carência, não só de palavra, mas também forças físicas, desanimada, triste, sem esperança. Jesus sentiu compaixão. Ó, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por elas e curou elas. E disse: não, dai-lhe vós mesmo de comer. Dai vós mesmo, dai, atendei vós mesmo. Não mande embora, atenda, seja caridoso. Deus quer dizer assim para nós. Não expulsamos, vamos dar o que nós podemos. Com 5 pães e 2 peixinhos, foi o milagre que aconteceu. Por que o milagre? O milagre é o amor, o milagre é todos partilhando. Não, esse milagre pode ser. Jesus é o milagre, Jesus fez a multiplicação realmente. Mas o milagre na nossa vida é quando nós partilhamos, quando nós vamos num evento, aí nós levamos, todos partilham, todos comem. Ontem aconteceu isso comigo, eu fui num almoço de leilão e todos, né, comeram, tinha comida para todo mundo comeu e assim,
Então teve essa partilha. Então, assim, é muito importante quando todos partilham, quando todos ajudam um por um prol, por uma causa, e todos vivem bem. Ninguém sente, ninguém sente necessidade quando nós olhamos para o outro. Aí no caminho, Jesus continuou caminhando sobre o mar. Aqui, né? Jesus caminha sobre o mar. Aqui, a 15 minutos já, né? Eu já estou terminando. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ia diante deles. Jesus dormiu, né? Deitou na. Não, isso aqui não é do sono. Isso aqui é Jesus, enquanto o discípulo foi na barca, a barca foi andando no mar. E Jesus foi até a barca, mas ele foi andando nas águas. Aí os discípulos viu, os discípulos não reconheceram, falaram, era um fantasma, até que eu falei meio alto. Ah, é o quê? Eles ficaram com medo. E Jesus falou, calma, que é, sou eu, não precisa ter medo. É eu. Aí Pedro sentiu vontade também de andar sobre as águas, igual Jesus, mas ele estava pesado do medo. O medo, o medo trava, o medo faz nós cairmos. Jesus, aí ele foi andar e ele começou a se afundar e ele pediu socorro para Jesus. Nós somos assim também. Nós às vezes queremos ter forças, mas nós não temos fé. Nós fraquejamos, caímos. Ele falou, coragem, homens de pouca fé. Tenha fé, tenha fé. Aí Jesus o que fez? Segurou pela mão. Então, quando nós estamos passando dificuldades, não vamos temer, não vamos nos afundar no problema, não vamos nos afundar na dificuldade igual Pedro estava afundando. Vamos lembrar se Jesus, ele me deu fé, eu tenho fé, eu vou seguir, eu vou em frente, eu vou conseguir realizar esse problema, eu vou conseguir tocar no manto de Jesus igual as pessoas, ter fé, eu vou crer, eu vou me imaginar saudável, porque Jesus é a cura para minha vida, Jesus é a libertação. Então, assim, buscar Jesus, ter fé, Jesus falou, homens de pouca fé, está aqui, ó, no Evangelho, quando Jesus a pega nas mãos de Pedro. Aí Pedro falou, mas sentindo o vento forte, ali no versículo 30, Pedro falou, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou. Jesus colocou a mão de Pedro. Aí você diz, ah, mas Jesus está aqui tarde, está no teu lado, Jesus está pegando a sua mão. Aí Jesus respondeu, segurou sua mão e falou, homem fraco na fé, por que você duvidou? Não temos que duvidar. Quando nós colocamos os nossos pedidos na mão do Senhor, não vamos duvidar. Não vamos, porque nós vamos cair, nós vamos nos afundar nos problemas, porque nós duvidamos. Vamos ter fé. Quando nós entregamos algo para Deus, vamos ficar em paz, vamos confiar que Jesus atende as nossas orações. Não vamos agir, igual eu disse lá no começo da reflexão, vamos agir com prestação, querer do jeito, na hora, no tempo da gente. Vamos ter mais calma, mais paciência, que Jesus atende sim. Vamos sempre ter fé, persistência e muita oração. E se for preciso, afastar do barulho, ir para um deserto, colocar o silêncio e conversar com Jesus. É isso aí. A minha gratidão e até o próximo vídeo.